Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho falar com vocês sobre o anticristo e a grande tribulação. Nós vivemos em um país em que sua maioria professa a fé dispensacionalista, e eu também, há muito tempo atrás, eu era dispensacionalista e acreditava também que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Lendo as Escrituras, nós chegamos à conclusão, dando razão à Escritura, de que não acontecerá dessa forma. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a convergência do mundo atual e a chegada do anticristo. E sim, se você vai ver esse vídeo apenas no começo, eu prefiro que você não veja, porque essa aula é um pouco extensa. Então, marque esse vídeo e tenha tempo de estudar. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar passo a passo como é que vai se dar isso. Meus irmãos, as ordens do mundo, as desordens do mundo está acontecendo para que venha emergir dela o anticristo, o regente final mundial. Nós estamos vendo, nós saímos de uma pandemia onde algo assombroso aconteceu. A humanidade, de forma coesa, entregou a sua liberdade aos governos para que os governos cuidassem da sua vida. Nós vimos coisas absurdas acontecendo no tempo do Covid-19. O Covid-19, sim, foi uma pandemia, foi uma catástrofe, mas até hoje ninguém sabe a origem daquele vírus. Muito se especula e assim por diante, e dá-se a entender mesmo de que aquele vírus foi um vírus criado, foi algo encomendado. E, dito isso, na outra vez nós vamos voltar a falar aqui sobre essa questão do Covid-19, mas o Covid-19 parece que nos abriu um sistema de controle muito grande. Hoje, aqui no nosso país, nós estamos vendo censuras e mais censuras sendo impostas pelo judiciário, uma atrás da outra, mas isso não aconteceu agora, irmãos. Basta a gente lembrar que esse bastião da liberdade ele foi quebrado lá atrás, há 2 anos atrás, quando começou a questão da pandemia e da quarentena. Então nós vimos uma loucura global acontecendo. Polícia na rua, prende gente daqui, prende gente de lá, simplesmente porque estavam andando na rua. Dado a isto, a China até hoje reprime seus cidadãos com mão de ferro para que se mantenha a questão do Covid-0. Dito isso, muito se especulou acerca da volta de Jesus naquele tempo. Muitos disseram, olha, esse é o grande sinal de que nós precisamos para que Jesus volte. Mas ainda não foi naquele tempo. Nós não estamos longe, o Covid ainda está aqui. E creio eu que ainda há de se movimentar um controle em cima da Covid-19. Creio eu que ainda vão fazer com que a Covid volte ao cenário outra vez, se não um vírus um pouco pior do que esse. Por que estou dizendo isso? Porque o mundo está em um total apocalipse moral, espiritual e financeiro. Nós estamos vendo, irmãos, hoje, logo depois da Covid-19, assim que o mundo estava saindo da pandemia, usando máscara e tudo, a Rússia invade a Ucrânia. Ora, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a Rússia sozinha ela é o maior provedor de gás natural para a Europa. A Europa ficou do lado da Ucrânia nessa guerra que estamos passando. E a Rússia fez uma coisa muito óbvia. Parou de vender gás para a Europa. O que isso tem a ver com tudo isso? Tem a ver que a Europa hoje está passando pelo maior apocalipse financeiro de todos os tempos. A Europa está a um passo da falência. Junte isso, falência europeia, com uma epidemia ressurgindo. Junte isso, um apocalipse financeiro, um apocalipse moral, um apocalipse social. Junte tudo isso ao crescimento da população, que agora, nesse mês, ela vai chegar a 8 bilhões de habitantes. Então nós temos hoje, irmãos, sérios problemas para ser resolvido. E geralmente
os políticos têm, eles criam as sociedades que estão por trás de tudo isso, criam o problema para oferecer uma solução fácil. Junte isso ao apocalipse financeiro e moral que a América do Norte, os Estados Unidos, está passando. Juntado a isso também, com o apocalipse financeiro e moral que a América do Sul está passando, com as ondas vermelhas dos socialistas voltando ao poder dos governos. Junte tudo isso e o mundo está em frangalhos. Junte tudo isso e nós temos o cenário ideal para emergir um anticristo disso tudo. O dono, o regente global, como foi dito na Europa durante toda a questão da pandemia. Foram avisados, foram sendo ditos um atrás do outro, e sucessivas coisas foram se dizendo, olha, precisa-se de um regente global para que mantenha o povo unido contra a pandemia. Agora, nós temos de fato um cenário que jamais foi visto. Nunca vimos um cenário tão propício para a entrada do anticristo no mundo. Nós nunca passamos perto do cenário que temos hoje. Guerra nós sempre tivemos. Fome nós sempre tivemos. Terremotos sempre houve. Mas nunca um cenário, um palco tão frutífero, tão propício como este que temos aqui e agora. Então é baseado nisso. Baseado não só nisso, mas baseado nas escrituras que nós temos que entender que mesmo com todo esse cenário, nós temos que interpretar a Bíblia do jeito que ela é. E não pegando o cenário e trazendo ele para tentar interpretar a Bíblia com o cenário atual. Nós temos que interpretar o cenário através das Escrituras. E não interpretar as Escrituras através do cenário. O que os meus irmãos, com todo respeito, dispensacionalistas, em sua maioria, fazem, é tentar interpretar a Bíblia com um jornal debaixo do braço. E isso é um perigo. Ah, houve um terremoto aqui, houve uma guerra ali, Jesus falou sobre isso e sobre aquilo. Não, irmãos. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. E sobre o anticristo, eu quero pegar com você o texto que é muito usado pelos meus irmãos dispensacionalistas para dizer que o arrebatamento da igreja será secreto antes da grande tribulação. E se nós lermos o texto do jeito que ele tem que ser lido, nós vamos chegar à conclusão que não é bem assim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo está cercado de pessoas dizendo, Paulo, sua primeira epístola falando sobre a volta de Jesus parece que surtiu um efeito meio errado na igreja de Tessalônica. A igreja ficou eufórica e os irmãos estão achando que Jesus está voltando por esses dias, Paulo. E estão vendendo tudo, estão vendendo propriedade, estão vendendo tudo, esperando Jesus voltar. E muitos charlatãos da fé, Paulo, estão entrando no meio disso e estão se aproveitando dos nossos irmãos. Daí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pega a sua pena e vai escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses. E nesta segunda epístola é onde vai se falar do anticristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos exortamos. A que não vos demovais, aliás, me perdoe. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Veja o versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No versículo 3, Paulo é enfático ao dizer que para que a volta do Senhor Jesus aconteça, primeiro tem que se ter uma apostasia. Veja, ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, o que é isto? A volta de Jesus. Ela não vai acontecer sem que antes venha uma grande apostasia da fé. Não é um avivamento da fé que virá. É uma grande apostasia como grande sinal da volta de Jesus. Creio eu, irmãos, que somado a tudo isso que eu falei na introdução, guerra, pandemia e tudo isso, a apostasia da fé, ela tem sido um sinal latente e eminente nos nossos dias. E veja o que Paulo continua dizendo. Primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo que, e no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo simplesmente que este homem, para a volta de Jesus acontecer, o homem da perdição, a apostasia que iria anteceder a volta de Jesus, seria uma apostasia tão forte que dali iria nascer o homem da perdição, o filho da iniquidade. Este homem, como Paulo diz, ele vem movimentado sobre a eficácia de Satanás. Ele aparecerá na grande apostasia ou a rebelião. Observe como essas duas figuras são vinculadas no versículo 3. Ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ele será uma pessoa. A descrição fornecida nesse capítulo refere-se a uma pessoa definida, ou seja, o anticristo, ele surgirá de um sistema bem apurado de governos mundiais, de uma religiosidade mundial apóstata. E nós estamos vendo isso hoje. A religião flertando muito de perto, principalmente o cristianismo, flertando muito de perto com o Estado. Foi assim que o cristianismo afundou na Europa. E é assim que ele está afundando aqui na América e na outra América também. Então perceba bem uma coisa. Essa figura, o anticristo, está se dizendo aqui, ela é denominada como um homem da iniquidade, o filho da perdição, no versículo 3. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Versículo 4. É dito que ele se assenta no santuário de Deus, que algo agora o detém e que ele será revelado ao seu tempo, como está no versículo 6. Mais adiante é dito que o Senhor Jesus o matará com um sopro de sua boca. Embora Paulo diga que o mistério da iniquidade já opera, como está no versículo 7, no mundo em seus dias ele claramente prediz a vinda de um homem da iniquidade, um homem da iniquidade final, aquele que será a personificação de toda maldade em uma pessoa só. Então perceba bem uma coisa, irmãos. Este homem, o homem da iniquidade, ele será o objeto da adoração. Se você observar bem, em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1, mas necessariamente o versículo 8, irá dizer que todo aquele que o seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, estes adorarão a besta. Ou seja, o anticristo será um homem que buscará adoração para si. Ele não somente se oporá a tudo que se chama Deus e é adorado, mas também se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, como está no versículo de número 4. Ora, Paulo diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se num santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este versículo 4, que nós lemos, em outras palavras, ele se oporá a toda forma de adoração, exceto a adoração dele próprio, a qual ele exigirá e imporá à força. Perceba, o anticristo será um homem que ele não montará basicamente uma religião nova, porque todas as religiões irão desaguar para uma só.
Entretanto, na multidão dos deuses da nova religião, como temos hoje, ele se personificará e dirá: vocês têm que adorar somente a mim, como foi no tempo de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor fez aquela estátua e disse que todos deveriam adorar ao Estado, em Daniel capítulo 3. A expressão assentar-se no santuário de Deus não deveria ser entendida como implicando que haverá novamente um templo judeu, como na época da volta de Cristo, nem como sugerindo que o homem da iniquidade surgirá na igreja, que é correspondente neotestamentário do templo do Antigo Testamento. Provavelmente é melhor entender essa expressão como uma descrição apocalíptica da usurpação da honra e a adoração devida ser rendida unicamente a Deus. Perceba, se você olhar Apocalipse 17, vai ser melhor para a gente entender isso aqui. Estar assentado no trono de Deus necessariamente não quer dizer que o anticristo fará um templo novo em Jerusalém e se assentará lá e de lá ele vai governar as coisas. Nós não temos respaldo bíblico e nem tampouco do Antigo Testamento e nem no Novo Testamento para essa afirmação. O que nós temos é essa alusão de Paulo dizendo que ele se sentará no santuário e procurará o culto para ele. Dá-se a entender aqui que a expressão é uma expressão de que o anticristo será um homem, um falsário, alguém que não só se opõe ao Cristo verdadeiro, mas se coloca no lugar de Cristo. Este homem fará com que todos, dentro do escopo de santuário, ele vai buscar a adoração somente a ele e a Deus nenhum mais. Se diz assim: assentar-se num templo é um atributo divino, é usurpar para si a honra divina. Nem é necessário dizer que a exigência do homem da iniquidade em ser adorado envolverá a perseguição severa para o verdadeiro povo de Deus, que rejeitará essa exigência. Será essa a grande tribulação predita por nosso Senhor, em outras palavras, a culminância da tribulação, que é um dos sinais dos tempos, coincidirá com o aparecimento do homem da iniquidade. Perceba bem uma coisa. Nós estamos aqui diante de um texto que Paulo está dizendo: olha, Jesus não voltará antes que isso aqui aconteça. Antes que o homem da iniquidade seja exposto. Antes que a grande apostasia venha. Versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Veja bem uma outra coisa aqui. É dito também que esse homem não é apenas um indivíduo preeminente, não é apenas um indivíduo religioso, ele é um indivíduo preeminente ateu. Mas nele a hostilidade humana a Deus chega a uma revelação escatológica e definitiva. A figura do homem da iniquidade é planejada claramente para ser a duplicação final e escatológica do homem Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para destruir as obras de Satanás. Este homem, o anticristo, ele virá para destruir toda a obra de Deus. Tudo que se relaciona com Deus, o anticristo odiará de forma mortal, de forma astrondosa. O homem da iniquidade só pode ser revelado depois que aquilo que o detém seja removido. E é aqui que mora a tradução escatológica dos nossos irmãos dispensacionalistas, dos quais eu já fui um tempo. Irmãos, os irmãos dispensacionalistas dizem que quem detém o anticristo de se revelar é a igreja. Outros dizem que quem detém é o Espírito Santo. Entretanto, irmãos, o texto não nos dá nenhuma ênfase para afirmarmos tal coisa. Perceba, eles dizem assim, que quando a igreja for removida da terra, o anticristo será manifesto. A ideia é boa, mas a ideia não se sustenta dentro das Escrituras. Porque veja bem uma coisa, a Bíblia em lugar nenhum aqui está dizendo que o anticristo só vai se revelar quando a igreja for arrebatada. Não. Paulo está escrevendo, haja visto, para uma igreja.
E ele está dizendo para esta igreja em Tessalônica que eles iriam, que o anticristo viria em uma era em que a igreja estivesse aqui, e não ao contrário. Perceba, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo que a igreja iria estar aqui quando este homem viesse. Em lugar nenhum desse texto, Paulo está dizendo que a igreja tem que ser tirada da terra. Até porque os nossos próprios irmãos dispensacionalistas dizem, eles dizem, porque eu já fui e sei, e já escrevi 4 livros sobre esse assunto, quando era dispensacionalista, e lá a gente dizia que o evangelho iria continuar sendo pregado durante a grande tribulação. Ora, irmãos, qual o sentido faz do evangelho continuar sendo pregado se a igreja não estará mais aqui? Qual o sentido será dizer que o evangelho estará sendo pregado se o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não estará mais aqui? Não faz nenhum pingo de sentido a tal afirmativa. Então o texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, não está falando definitivamente da igreja e nem do Espírito Santo ser removido. Então a ideia de que o Espírito Santo será removido da terra e que a igreja será removida da terra antes da grande tribulação, baseada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e 7, ela não se sustenta. Porque o versículo 3 e o versículo 1 até o versículo 4 diz que quando o anticristo vier, para que primeiro Cristo voltasse, o anticristo teria que se revelar. Veja, e que não vos demovais, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O texto é contínuo. Então não tem o menor cabimento. Me desculpe os meus irmãos dispensacionalistas, se quiserem comentar, fiquem à vontade nesse vídeo, mas o texto não tem o mínimo de cabimento afirmarmos isoladamente que o versículo 6 e o versículo 7 está falando de um arrebatamento secreto, quando na realidade não está falando assim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, eu aconselho os irmãos lerem também o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 até o 18, para você ver que diz, ali fala de parousia, a vinda de Jesus em uma única vez e não em um arrebatamento secreto. Um outro sim, aqui para a gente acabar, é que, então, o que é então que o detém, já que não é a igreja e nem é o anticristo? Anthony Huckman diz assim: é provavelmente mais seguro dizer que não sabemos quem é aquele que detém o homem da iniquidade. A menção que Paulo faz do impedidor, entretanto, indica que a revelação completa da pessoa aqui descrita não acontecerá até que esse impedimento, seja lá o que for, tenha sido removido. Anthony Huckman diz isso. Não dá para a gente deduzir que seja a igreja, porque não temos nenhuma forma aqui de dizer que seja a igreja isso. Não dá para a gente também dizer que seja o Espírito Santo, porque não tem nenhuma base teológica para isso. Então, a melhor tradução desse texto, eu acredito que fica com Anthony Huckman, quando ele diz: é provavelmente mais seguro dizer que não sabemos quem é aquele que detém o homem da iniquidade. A menção que Paulo faz do impedidor, entretanto, indica que a revelação completa da pessoa aqui descrita não acontecerá até que esse impedimento, seja lá o que for,
tenha sido removido. É mais seguro crer assim. Nós não sabemos o que impede o anticristo de se revelar. Não sabemos o que tem que ser removido para que ele venha. Mas não podemos dizer o que a Bíblia não diz. O fato de eu não saber o que é, não tira a força e o poder do texto. Mas o texto está dizendo, porque Paulo está preocupado aqui em dizer à igreja de Tessalonicense, que Jesus, para voltar, buscar a igreja, primeiro teria que se revelar o homem da iniquidade, o filho do pecado, o anticristo. Então, queridos, para a gente terminar, o versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Veja bem uma coisa, o versículo 9. Ora, o aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio de mentira. Ou seja, ele será um homem enigmático, será um homem de grandes milagres. Será um homem que, apesar de ter o ateísmo com ele enraizado nele, ser contra Deus e tudo isso, ele será um homem ungido, totalmente dominado pelo próprio Satanás. Será um homem satânico ao extremo. Então veja o que Paulo continua dizendo. E com todo engano da injustiça, os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O segundo vídeo sobre o anticristo, nós iremos falar sobre esse texto aqui. Sobre como o anticristo irá operar para enganar as nações inteiras ao seu redor. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, irmãos. E se inscreve no nosso canal, porque nós precisamos muito que você se inscreva aqui no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.